Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 9 de Iyar, 5.783, 30 de abril de 2023. É a tarde com a Torá, hoje um pouco mais cedo. E por isso estamos aí, trazendo a Parashá da semana. Hoje é o primeiro dia para o Shabat. Então nós estamos no primeiro dia da semana, onde normalmente se inicia uma nova porção de estudos de Torá. E esta semana nós vamos ter a Parashá Emor, continuando no livro de Levítico. Nós estaremos no capítulo 21 e vamos até o capítulo 24 e o verso 23. Né? Nós estamos na oitava porção da Torá, dentro do livro de Levítico, e no nosso novo ciclo dos estudos de Torá, já estamos na 31ª porção. Né? Emor significa fale ou diga, né? E nós vamos ver aí os ensinamentos que nós temos dentro desse aspecto, que nos fala sobre essa expressão que Deus diz a Moshe, e Moshe vai ensinar a Arão. Temos nesta semana 124 versículos para estudarmos, dentro desse capítulos 21 a 24. Ontem encerramos, né, mais duas porções, e ontem nós concluímos 3.339 versículos estudados até aqui. Né? E com a graça de Hashem, ao findarmos esta semana, então nós estaremos aí com 124 versículos, nós estaremos então somando um total de 3.463 versículos estudados dentro da Torá, ok? São dados assim de curiosidades, né, para que você possa ter uma dimensão do que você estudou até aqui, ou está estudando até aqui. Ou seja, até aqui 3.339 versículos. Esta semana temos mais 124 versículos, que vai nos dar um total de 3.463 versículos, né? Então vejam bem, né, como é importante a gente saber assim dados no sentido de conhecimento, ok? É mais para poder localizar, né? Puxa vida, né? Já são mais de 3.400 versículos que estamos estudando, né? Então você veja que a jornada ela não como diz assim, ela não é fácil não, precisa realmente ter determinação. E você está tendo essa determinação, persistência, né? Disciplina, de poder estar estudando aí diariamente a Torá, né? Através a tarde com a Torá. E hoje, né, podemos dizer assim, né, a tarde da Torá com almoço, né? Ou então um almoço com a Torá, né? Nesse horário hoje, né, que nós estamos aí dentro da live ao vivo e a cores, né? Nós estamos aí dentro do horário de almoço, ok? Nós vamos ver aí hoje, além da contagem do Homer, nós vamos ver sobre a questão do Kohen Gadol, né, o sumo sacerdote, o ensinamento que nós temos para aquele tempo, naquela época do Kohen Gadol, e depois da destruição do segundo templo, né, Kohen Gadol não teve mais, né, isso está reservado para a era messiânica, os dias da redenção final, em que Mashiach ele estará realmente trazendo a graça da construção do terceiro e definitivo templo, onde o Kohen Gadol e os Kohanim serão restabelecidos nos seus devidos lugares, né? Porque o templo ele estará em pleno exercício nos dias de Mashiach, logo em seguida a construção, né, do terceiro e definitivo templo. Né? Então nós vamos ver aí durante esta semana características, né, do Kohen Gadol. Hoje nós vamos ter uma introdução, amanhã teremos uma continuidade. Né? O tema principal que nós temos é ensinar e brilhar. Né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele realmente
na sua liderança a partir de 1951, oficialmente, mas ele já exercia a liderança a partir de 1950. Ele sempre se preocupou com a educação. Tanto é que os seus esforços, né, sobre a questão da educação não ficou apenas limitado à vida judaica nos Estados Unidos e Nova York, mas ela se estendeu por todo os Estados Unidos, né? Tanto é que o Congresso americano reconheceu os seus esforços e, por unanimidade, dentro do Congresso Nacional, que corresponde à Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, por unanimidade, foi aprovado a moção em favor do Rebbe, né, como alguém que trouxe grande, mas grande mesmo, né, ações em prol da educação americana, né? Então houve esse reconhecimento. E anualmente é renovado esse reconhecimento, né? O dia do Rebbe, né? O dia da educação, melhor dizendo, nos Estados Unidos, ela é em honra do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, a educação, ensinar e brilhar, é algo que está conectado diretamente com o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e os Kohanim, os responsáveis para trazer ao povo a verdadeira educação, o verdadeiro ensinamento, né? Obviamente com toda a base no campo da Torá, no campo espiritual. E por aí nós temos uma noção o quanto é importante para as famílias realmente terem a presença divina dentro das famílias. Já falamos aqui outroras, né, que o grande problema é que expulsaram Deus de dentro da família, expulsaram Deus de dentro das escolas, das universidades, dos locais de trabalho, estão expulsando Deus de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar, né? Vejam bem a contradição. É proibido ter Bíblia, fazer preces e ensinamento religioso dentro das escolas. Todo mundo sabe disso. Mas a Bíblia não é proibida dentro das penitenciárias. Olha a contradição. É proibido dentro dos estabelecimentos de ensino, mas não é proibido dentro das penitenciárias. Não seria melhor ter Bíblias dentro das escolas para evitar que penitenciária seja coabitada por transgressores das leis? Uma coisa é certa, não cessaria, até os dias de Mashiach, não cessaria. Mas uma coisa é certa, que diminuiria e muito a prática delituosa entre os jovens, adolescentes e mesmo adultos. Isso não restam dúvidas que teria um resultado muito positivo, né? Mas parece que é mais interessante ter penitenciária cheia do que as escolas. Entendeu? Então, por aí você tira uma base. Como que a educação, não é só no Brasil, não, a educação no mundo inteiro. Como que a educação no mundo inteiro está uma porcaria de forma geral, né? Não estão formando educadores, não estão formando profissionais, estão formando, numa grande parte, militantes políticos, militantes de ideologias que são totalmente contrárias à vontade divina, e por aí afora vai. Então, ensinar e brilhar está sempre coligados. Porque quando o verdadeiro ensino vem, as vidas brilham, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo união, trazendo unidade, trazendo edificação, trazendo paz. E é por isso que você vê tudo o contrário do que acabamos de falar, de uma forma muito contundente entre as nações. Por quê? Porque a verdadeira educação não está sendo feita. O verdadeiro ensinamento não está sendo feito. Então, emor, que está dentro do significado fale, diga, está conectado com o primeiro versículo da nossa porção, da nossa paraxá,
que é exatamente o que Deus disse a Moshe: fale aos sacerdotes, filhos de Aarão, e diga-lhes, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos, segundo os nossos mestres do Rabad, segundo os nossos mestres do Hassidismo? Então, parece que, a primeiro momento, essa redundância, né? Fale aos sacerdotes, filhos de Aarão, e diga-lhes, né? Parece uma redundância, mas segundo os nossos mestres, na realidade não. O que significa que nós temos aqui, né, aparentemente parece uma coisa repetitiva, mas tendo instruído Moshe a falar com os Kohanim, os sacerdotes, sobre as restrições especiais pertinentes a eles. Por que foi necessário reiterar, finalizando o versículo em que diz: diga-lhes, fale e diga-lhes, né? Parecendo uma redundância, e por que essa confirmação, né? Então, Rashi explica que a frase dizendo-lhes alude a outra instrução aos Kohanim, ou seja, que os Kohanim mais velhos devem assegurar que até seus filhos mais novos, que ainda não atingiram a idade de responsabilidade pessoal, que é exatamente o quê? Os meninos com 13 anos de idade e as meninas com 12 anos de idade, estejam em observância também das leis específicas dos sacerdotes, o ensinamento, o aprendizado. Nas palavras de Rashi, a dupla expressão chega para advertir os adultos sobre os menores. A palavra hebraica que Rashi usa para advertir é a palavra no hebraico que diz lehazir. Lehazir. Essa palavra pode alternativamente ser traduzida como fazer brilhar, como na palavra hebraica zohar, que significa centelha brilhante ou brilho, que é exatamente zohar, que é o esplendor, a radiância, né? Aquilo que tem muito, muito brilho, né? Então, Rashi, segundo o pensamento racídico, ele fala exatamente isso, que Rashi faz essa conexão com essa aparente redundância sem sentido. Ou seja, disse Deus a Moshe: fale aos sacerdotes filhos de Aarão e diga-lhes. Então parece uma redundância, fala e diga-lhes. Mas Rashi traz para um nível muito elevado, um nível bem elevado de sabedoria, conhecimento e entendimento. E coloca essa expressão sobre advertir que os sacerdotes mais velhos não deixem de dar a devida educação aos mais novos, aos seus filhos, para não perder o vínculo diante de uma majestosa posição que são os Kohanim, que são os sacerdotes, e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que era a posição mais importante, mais elevada dentro do povo judeu, né? Então, Rashi, ele fala sobre advertir, fazendo uma ligação com advertir, que no hebraico é lehazir, que está conectado exatamente com a palavra hebraica zohar, que lehazir, advertir, está conectado com fazer brilhar, que vai com uma conexão com zohar, que é centelha brilhante, ou brilho, radiância, esplendor, ok? Então, o ensinamento, ele precisa ser isto. Então, por isso, a posição nobre dos Kohanim e do Kohen Gadol é a posição, além de sacerdotes, de educadores. São educadores de alto nível que hoje as nossas crianças estão precisando, que os nossos jovens estão precisando, que as nossas escolas e universidades estão precisando. Não de professores militantes,
Não de professores que ficam aí defendendo uma bandeira política A, B ou C, que não é para essa finalidade que o educador ali está, não é para essa finalidade que o professor ali está. É para ensinar matemática, português, ciências, biologia, etc., inglês, e etc., etc., etc. Não militância política. E é por isso que expulsaram o Deus das escolas e universidades, porque assim fica mais fácil de fazer o quê? Militância. Aí dá para colocar o viés político, seja A, B ou C, seja o raio que for. Fica mais fácil de colocar militância política. Obviamente, né, o lado mais negativo da militância política, mais radical, elas têm amplo acesso e amplos poderes para divulgar suas baboseiras. E é por isso que você vive vendo aí vídeos referente a professores ofendendo alunos por causa de militância política. Entendeu? Praticando atos ditatoriais dentro da sala de aula, que não é a função do professor, da professora. Entendeu? Então, por isso, ensinar e brilhar é algo esplêndido. Porque o verdadeiro ensinamento, ele liberta a pessoa. Ela tem o poder de escolha. E não sendo influenciado, principalmente pelo lado negativo das coisas, a tomarem decisões negativas e destrutivas que você vê por aí. Totalmente contraditórias à vontade divina. E é isso que está faltando realmente. E por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele foi condecorado, né, memória póstumas, né, como o grande incentivador e o grande agente educador, né, da educação americana. Então, o Dia da Educação nos Estados Unidos, ela é feita em memória ao Rebbe Menachem Mendel. Ensinar e brilhar. Isso também está conectado com os pais. Os pais têm grande responsabilidade de ensinar os seus filhos. Como diz o velho ditado, a educação vem do berço, que significa a educação vem de casa. Os professores, eles têm por dever de ofício ensinar português, matemática, ciências, biologia, inglês, seja qual for outras línguas. E por aí afora vai, história, geografia e companhia limitada. Não militância. Entendeu? Então, a profissão de professora, é de grande valia. E quando essa função é deturpada, não espere boa coisa não, que a coisa fica ruim pra caramba. E é o que você está vendo por aí afora vai. Ok? Por isso, lehazir é advertir, que significa fazer brilhar, que está conectado com Zohar, que significa centelha brilhante, brilho, esplendor, radiância. É essa a finalidade da verdadeira educação. Ensinar e brilhar. Ainda nas palavras de Irash, assim sugerem a obrigação de lehazir, advertir outros sobre conduta negativa. É cumprida não através de broncas e advertências, mas simplesmente focando no bem interno da pessoa, nutrindo-a até que você a faça brilhar de dentro para fora. Então aí nós temos novamente aquela questão, valorizar a alma e não o corpo. As pessoas estão valorizando demais o corpo e não estão nem aí com a alma. A alma é eterna, o corpo volta para a terra, vai perecer. A alma não. Então, mais uma vez, nós temos aí dentro dos ensinamentos racídicos, né, essa questão de você fazer a pessoa brilhar de dentro para fora. É focar na verdadeira educação, no verdadeiro ensinamento. Valorizando os bons atributos que a pessoa tem. Todas as pessoas têm bons atributos. Está faltando pais para despertar isso nos seus filhos. Está faltando professores e professoras para despertar isso nos seus alunos, para serem ótimos e maravilhosos profissionais do dia do amanhã.
Os pais, por um lado, não estão nem aí com os filhos. São entregues, né, às babás, depois às próprias chamadas, né, empregadas domésticas, são entregues aos cuidados delas, né? Elas têm que cuidar da casa, cuidar dos afazeres da casa e cuidar dos filhos dos outros ainda por cima. E olha lá se não cuidar, porque aí ficam sofrendo ameaças de serem despedidas, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ainda tem que fazer toda essa questão aí. Tem que cuidar da casa e dos filhos dos outros. Entendeu? Então os pais falham na educação dos seus filhos. Depois vão para a escola. Aí uma boa parte, infelizmente, falham naquilo que seria para ensinar. E não ensinam o que deveriam ensinar e acabam ensinando porcarias que não deveriam ensinar. Militância política e companhia limitada, ideologia de gênero, que vai deturpando a mente das crianças. Depois que a pessoa está mais adulta, ela sabe muito bem a diferença entre o braço direito e o braço esquerdo, entre o bem e o mal, e ela toma uma decisão, uma escolha pelo mal, aí é problema dela. Mas agora influenciar as crianças desde cedo a realmente a serem o que elas nem sabem o que são, nem sabem o que significam, mas por causa da militância política, ideologia de gênero, acabam deturpando a mente das crianças, isso é um crime. Não podem não ser punidos pelos tribunais locais, mas serão punidos pelo Tribunal Celestial. Sem sombra de dúvidas. Os tribunais humanos podem falhar, como tem falhado barbaridade, mas o Tribunal Celestial não falha, não. Quando chega o tempo da colheita, cada um vai colher exatamente o que plantou. Plantou babosa, vai colher babosa. Plantou baboseiras, vai colher baboseiras. Plantou porcaria, vai colher porcaria. Entendeu? E depois não adianta reclamar. Ah, Deus, por que foi deixar isso acontecer comigo? Até a hora de você pintar o set, o caneco e tudo mais, você não pensava em Deus. Mas depois que você fez, desfez, estragou sua vida, estragou a vida de crianças, aí vem a cobrança, vem o tempo da conta, da prestação de conta, aí você vai pensar em Deus. Ah, por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus não sei o que lá? Ah, agora você pensa em Deus. Agora a água bateu no pescoço, né? Aí você vai pensar em Deus. Agora o avião está caindo, né? Antes do avião cair, ninguém pensava em Deus. Na hora que o avião começou a cair, aí começa a pensar em Deus. Aí, o acerto de contas, meu filho, não tem como escapar. Entendeu? Só a verdadeira techuvá, para que a prestação de contas com o seu lado punitivo não chegue aos seus finalmente. E a verdadeira techuvá é um retorno a Deus, não é retorno a quem quer que seja, é um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E aí não tem como enganar Deus. Há um verdadeiro arrependimento, opa, vamos começar de novo? Vamos. Agora vem de boca para fora com fingimento, Deus vê. Não tem como esconder de Deus. E aí, acerto de contas. Vem a assinatura do Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. A sua sentença é... Pode chorar à vontade. Então, amados, a obrigação de lehazir, de advertir os outros, é ensinar e brilhar. É fazer com que essa centelha brilhante, esse brilho, essa radiância, esse esplendor divino, faça brilhar na vida de cada um. Para que, de fato, sem sombra de dúvidas, você possa fazer o seu objetivo pelo qual Deus te lançou neste mundo. Além de fazer você brilhar, fazer outros brilharem também, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Há pessoas
que pensam assim: cuido de mim mesmo, não vou perder meu tempo e energia ensinando os outros. Eu cuido de mim, cada um cuida de si. Também tem esse outro tipo de pessoas. Eu não quero nem saber dos outros, eu vou cuidar da minha vida e beleza. Tá certo isso? Não, não tá. Porque você está agindo de forma egoísta. E egoísmo não está conectado com Deus, é separado de Deus. Então, por isso, há pessoas que pensam dessa forma: vou cuidar de mim, o resto que se dane, não quero nem saber, não vou perder meu tempo de ensinar ninguém, não. Certo? Vem, então, Rashi e ensina o seguinte: uma linda mensagem por meio da palavra lehazir, advertir, que está conectado com fazer brilhar. Que sua preocupação em ensinar e acautelar outros fará você brilhar também, não somente aquela pessoa. Ou seja, todos acabam lucrando, porque você faz alguém brilhar e você brilha. E se você faz alguém brilhar e você brilha, significa que as trevas não têm poderes, elas cessam. Aonde há luz, as trevas cessam, elas são extinguidas. A escuridão brilha. Lembra daquela passagem do Rebbe, em que ensinando os seus alunos, vá ao porão escuro e espante a escuridão? E os seus alunos desceram lá, né? E começaram a gritar com a escuridão, começaram a pular e virar ponta de cabeça, cambalhota para tentar expulsar a escuridão, mas a escuridão continuou lá. Voltaram decepcionados, mas não tem jeito, a escuridão não vai embora. Aí, nova ordem, vão e varrem a escuridão. E eles desceram com um monte de vassoura e começou a varrer o porão lá, mas a escuridão não foi embora. Voltaram decepcionados. Então, o Rebbe diz: vão com uma vela e acenda essa vela no porão e espante a escuridão. E quando eles acenderam a vela no porão, a escuridão foi embora e o porão brilhou. E voltaram felizes da vida. Conseguimos expulsar a escuridão. Então, a luz, brilho, radiância, esplendor, significa vidas que são libertas pela educação, pelo verdadeiro ensinamento. São pessoas libertas, são pessoas que não estão escravas de nada e de ninguém, livres para servir a Deus e a sua causa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, a preocupação de ensinar e acautelar alguém, advertir alguém, é para fazer essa pessoa brilhar, e você vai brilhar mais ainda, porque você está sendo esse instrumento de Deus, esse farol, para fazer alguém brilhar, mostrando o caminho de luz para que a pessoa adentre ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e possam, desta forma, sem sombra de dúvidas, estarem fazendo alguém brilhar e, ao mesmo tempo, brilhando juntamente com aquela pessoa. Então, por isso, o Talmud, em Terumá 16a, diz sobre alguém que ensina a Torá ao seu próximo. Então, o Talmud diz: Deus ilumina os olhos de ambos. Deus ilumina os olhos de ambos. Por que Deus ilumina os olhos de ambos? Porque os teus olhos é a tua janela. Os teus olhos é por onde sai a luz que há em ti. Por isso, quando você conversa com alguém, você precisa olhar nos olhos. É olhando nos olhos que você vê se há luz ou não. É olhando nos olhos que você vê se há radiância, brilho, esplendor, centelha divina brilhando naquela vida. Ensinar e brilhar está conectado diretamente contigo, comigo,
conosco. Quanto mais nós fizermos uma pessoa brilhar, mais nós estaremos iluminando o mundo e mais estaremos realmente transformando o mundo para ser a moradia de Deus, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Nós estaremos então transformando o mundo. Esta é a nossa função suprema para o nosso dia a dia. Ok? Vamos fazer a contagem do Homer? Nós estamos na 4ª semana e no 3º dia do Homer. Eu vou falar e depois juntos nós vamos repetir, ok? Então, hoje é o dia 24, ou seja, 3 semanas e 3 dias do Homer. Vamos juntos? Hoje é o dia 24, ou seja, 3 semanas e 3 dias do Homer. E assim juntos, vamos contando o Homer, curando as nossas emoções e também, ao mesmo tempo, vamos refinando, né, a nossa personalidade. Para as nossas reflexões, hoje nós estamos em Tiferet Shebenetzach, que significa compaixão na persistência. Para a nossa reflexão, a determinação saudável dirigida para o desenvolvimento de boas qualidades e para a modificação das más será sempre compassiva. A compaixão da persistência reflete a mais bela qualidade da perseverança, um compromisso duradouro em ajudar o outro a crescer. Está vendo a questão aqui de ensinar e brilhar? Está exatamente em conexão com a nossa live de hoje, com a nossa Parashá Emor. Fale, diga-lhes. Radiança, lehazir, advertir, fazer brilhar, zohar, brilho, esplendor. Entendeu? Então vejam bem que a compaixão da persistência reflete a mais bela qualidade da perseverança, que é um compromisso duradouro em ajudar o outro a crescer. Você não pode desistir de ensinar alguém. Você não pode desistir de regar o teu ensinamento a alguém que você já disse alguma coisa sobre o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Você não pode deixar de falar com as pessoas sobre realmente a questão que traz luz, sabedoria, conhecimento e entendimento para as pessoas. Falar com as pessoas o quanto que ela é importante para Deus dentro do seu projeto. Deus tem um projeto precioso e maravilhoso desde antes da criação do mundo. Porque o projeto de Deus, ele fez antes da criação do mundo. A criação do mundo veio dar luz ao projeto de Deus. É a mesma coisa dentro do campo da engenharia e de todas as outras coisas concernentes a isto. Antes de edificar, construir, fazer qualquer coisa, existe um projeto. Esse projeto é colocado no papel. E depois que esse projeto colocado no papel é devidamente analisado e é aprovado, então ele vai entrar em atividade. Ele vai ser colocado em prática, ou seja, vai fazer a sua construção segundo o projeto. E foi isso que Deus fez. A primeira coisa que Deus fez foi a Torá. Nas regiões celestiais, o projeto de Deus é a Torá. Tudo que se refere ao passado, presente e futuro, tudo que se refere ao mundo visível e invisível, tudo que se refere às ciências e companhia limitada, tudo está na Torá. O projeto de Deus. Então, por isso, a compaixão da persistência, ela reflete essa mais bela qualidade da perseverança, um compromisso duradouro em ajudar o outro a crescer. Lehazir, advertir, conexão com Zohar, esplendor, radiância, centelha brilhante, e por aí afora vai. Você tem essa potência. É só você pôr em prática. Continuando,
A perseverança precisa ser carinhosa, não apenas para aqueles que merecem amor, mas também compassiva para os menos afortunados, né? Então, a manifestação através da perseverança, né, no nosso dia a dia, nós podemos aí realmente dividir, compartilhar, transmitir um amor para com as pessoas, sempre numa boa compaixão, na persistência. Perguntas para a nossa reflexão. Minha determinação compromete minha compaixão pelos outros? Você tem uma determinação de fazer X questão, e essa determinação, ela te impede de você ajudar outros? Se ela te impede de ajudar outros, de você poder trazer para ele, né, realmente um crescimento, não é hora de você rever os seus conceitos? Outra pergunta. Sou capaz de me elevar acima do meu ego e simpatizar com meus concorrentes? Ou seja, não é só você, individualmente falando, não é só você que tem a capacidade de poder fazer uma outra pessoa brilhar. Outras pessoas têm a capacidade de fazer outros brilharem. Você não é único e exclusivo numa função, tem outros que fazem a tua mesma função no campo profissional, familiar, etc. e tal, certo? E você, como diz a pergunta aqui, você supera o seu ego, a sua egolatria, o seu egoísmo, e você aplaude aqueles que também estão fazendo coisas úteis para fazer outros crescer? Ou você simplesmente fica com ciúmes e tenta destruir a outra pessoa? Como que você age? Sou cortês ou magnânimo na vitória? Ser cortês na vitória é você reconhecer que você não chegou ali sozinho. Ser magnânimo na vitória é você reconhecer que só você chegou ali por seus próprios esforços, que é egolatria, egoísmo. Porque nós não conseguimos nada sem Deus. Nós não conseguimos nada sem alguém. Sempre tem Deus e sempre tem alguém. Então, por isso, sou cortês na vitória. Eu reconheço, em primeiro lugar, que Deus é de fato quem me fez chegar aonde eu cheguei para brilhar e fazer alguém brilhar. Reconheço que nessa jornada eu não estava sozinho, alguém ou algumas pessoas estavam comigo que me ajudaram para chegar até tal posição. Isso é nobre quando nós assim o realizamos. O exercício do dia é: seja paciente e ouça alguém que usualmente lhe provoca impaciência. Alguém que te provoca impaciência, não posso ver aquela pessoa, eu vou até mudar de caminho, eu não posso ver aquela pessoa, que aquela pessoa me tira do sério. É exatamente o contrário, o exercício do dia. Você precisa ir em encontro com aquela pessoa e você usar de paciência, persistência, com compaixão, para poder realmente fazer brilhar aquela pessoa e você também brilhar. Bom desafio, boa labuta para ti nesse exercício diário aí. Baruch Hashem, ok? Emor, voltando agora à nossa paraxá, né? Literalmente falando, porque nós estamos dentro dela em todas as coisas, né? Então, Emor, né, em nível literal, o versículo está falando da responsabilidade específica dos sacerdotes adultos a ensinarem os seus filhos sobre o dever sacerdotal de permanecerem ritualmente puros, né? A natureza precisa de abordagem avançada para que seja realçado fazer brilhar, ensinar e brilhar, né? E dentro da nossa paraxá nós estamos na contagem do Homer, que é cura para as nossas emoções e retificação, né, da nossa personalidade,
ok? Então, dentro do mês de Iyar, né, todo mês tem a contagem do Homer. É a única mitzvah que tem dentro do mês de Iyar, contar o Homer, certo? E é por isso que nós contamos o Homer no nosso dia a dia. Então, o pensamento racídico explica que a contagem do Homer é, de fato, uma forma avançada de educação, através da qual a pessoa progressivamente avança em direção a níveis espirituais mais altos, de realização à medida em que ela refina aspectos diferentes de sua personalidade, passo a passo diariamente. Por isso começa-se a contagem do homem. Hoje é o dia 1, hoje é o dia 2, hoje é o dia 10, hoje é o dia 24. É uma contagem progressiva, passo a passo no seu compasso. Não adianta você dar um passo largo. Hoje é o dia 1 e amanhã você já faz, no dia seguinte você já faz. Hoje é o dia 10, já dá aquele pulão lá na frente. Não, é 1 a 1, até atingir 49 dias, curando as emoções, né, refinando a personalidade, retificando a sua personalidade. Então, Emor está dentro dessa conexão. Por isso, né, nós temos aí aquilo que Rashi traz para nós, que é a questão de lerrazir, né, brilhar, né, fazer com que a luz brilhe. Então, Rashi nos ensina que a educação é um processo interminável, não termina, não tem fim. Lembra aquele ditado que diz: nunca é velho para se aprender? Sempre tem alguma coisa nova para aprender? Lembra destes ditados? É exatamente isso. Irashi traz essa realidade. A educação é um processo interminável, que precisa crescer constantemente dia após dia, trazendo muitas qualidades positivas para nossas crianças, de forma que elas literalmente brilhem como a luz. Então, o futuro depende da educação das crianças de hoje. Muitas vezes nós estamos vendo aí campanhas e mais campanhas falando sobre preservação do meio ambiente, preservação da Amazônia, preservação de não sei do que, preservação, né, dos empregos, né, de funcionário público, estadual, federal, né? Vamos preservar a Amazônia, vamos preservar os empregos, né, os cabides de emprego, porque não estão nem aí com preservação de coisa alguma. Viu só aí? No mês de março, a derrubada da mata amazônica, 3 vezes maiores desde 2008. Estão querendo preservar nada. É só retórica, é só ONGs para ficarem aí, ó, no din-din, bem bom, entendeu? Então, o que Rashi traz para nós é que a verdadeira educação ela é interminável. E é para refinar as pessoas, para fazer aquilo que é correto, que é justo. Porque, afinal de contas, todos estão debaixo de Dayan Haemet, do juiz verdadeiro, que é um e único, indivisível e incorpóreo. Esse juiz ninguém compra. Esse juiz é incorrupto. E não adianta vir com jogadinhas políticas e nem com jogadinhas de palavras, né? Então, contas, prestação de contas, colheita, dia da colheita, todos vão ter que fazer prestação de contas e colher o que plantou. Então, por isso, não fique espantado aí se de repente personalidade X, de repente aconteceu uma desgraça na vida dela.
é a colheita. Não esqueça disto, ok? Então, como está essa conexão exatamente diante desta realidade, né, as leis dos sacerdotes, né, que é ensinar e brilhar, né? Então, vamos dar uma introdução sobre a questão do sumo sacerdote, para que durante a semana nós venhamos falar mais ainda sobre essa questão dos sumos sacerdotes, ok? O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele mantinha a posição mais sagrada no judaísmo. Seu cargo estendeu-se no decorrer da história desde Aharon, nos tempos antigos, até a destruição do segundo templo. Seu trabalho era fiscalizar o serviço no templo e agir como líder espiritual para o povo judeu. Sua responsabilidade mais proeminente, a sua responsabilidade maior do Kohen Gadol era exatamente em Yom Kippur, o dia do perdão, quando ele precisava entrar no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos, né? Quando o tempo, pessoa e local mais sagrados convergiam, né? Exatamente no Yom Kippur, o dia do perdão, todo o povo de Israel convergia para o templo. No deserto, o mexicano, o tabernáculo do deserto, e depois em Jerusalém o templo. Todos convergiam para o templo. Era o momento mais sublime, mais sagrado, e era o momento mais tenso. O momento em que o Kohen Gadol iria entrar no Santo dos Santos. Porque se o Kohen Gadol entrasse no Santo dos Santos e morresse, o povo estava em apuros, porque aí a conta era geral. A espada passando. Entendeu? Aí a coisa era feia. Então, enquanto o Kohen Gadol não saía de dentro do Santo dos Santos, o povo estava ali num momento de muita contrição, exame introspectivo e muita lamentação por causa dos seus pecados, rogando que aceitasse o pedido de perdão através do Kohen Gadol. E quando o sumo sacerdote saía, então o povo se alegrava, realmente, porque estava confirmado o perdão divino, porque houve em todo o povo a verdadeira techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akonei avdi baruch. Os antigos sumos sacerdotes. Quando o tabernáculo foi construído no deserto, tornou-se necessário nomear um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, para fiscalizar seu serviço. Originalmente, Moshe seria o Kohen Gadol, porém, ele não assumiu a posição de Kohen Gadol, literalmente falando, né? Justamente porque ele perdeu o direito quando ele recusou, né, o convite que Deus fez para ele, para que ele pudesse realmente assumir essa posição para libertar o povo do Egito. Então, ele hesitou, ele não aceitou, ficou relutante. Lembra que nós tivemos aí a Parashá, falando sobre que a conversa entre ele e Deus foi de uma semana, até ele ficar convencido. A preocupação maior de Moshe era exatamente a honra a Aharon, a seu irmão mais velho. Então ele ficou preocupado com a honra do seu irmão mais velho, que ele que deveria ser o Kohen Gadol, e ele arrumava mil e uma desculpa para não assumir a posição X. Então, para Moshe, mais importante estava sendo a honra do seu irmão Aharon do que o convite de Deus. Então, ele perdeu essa posição de Kohen Gadol, e Arão e a sua descendência que ficaram com essa preciosa responsabilidade de sumo sacerdote, ok? Então, dessa forma, Aharon tornou-se o primeiro Kohen Gadol na história judaica. O sumo sacerdócio era transmitido de pai para filho, a menos que o filho fosse incapaz de servir, né, realmente às expectativas dentro do aspecto da continuidade, da santidade do cargo, ok? Então,
Com o falecimento de Aharon, o cargo foi assumido pelo seu filho Eleazar, né? Conforme consta lá em Bamidbar, capítulo 20, verso 28. E assim, o filho de Eleazar, que foi Pinhas, né, foi quem tomou o manto e atuou durante a conquista de Israel na terra prometida. Então, Pinhas, ele assumiu essa posição de Kohen Gadol, filho de Eleazar, né, portanto, neto de Aharon. Ele assumiu o cargo do seu avô, justamente no período da conquista da terra prometida. Isso deu-se pelo fato exatamente que Pinhas foi aquele que pegou da lança, né, e transfixou, né, o casal adúlteros que estava no meio do acampamento, né? Estava ali o Zimri, né, o príncipe da tribo de Shimon, e Cozibi, né, uma moabita, né, que estava ali, midianita, moabita, né, que estava ali fazendo a prática do adultério, da prostituição em frente de todo o acampamento. Então, ele transfixou exatamente porque eles foram pegos no flagrante. Então, quem pegava no flagrante poderia tomar atitude segundo aquilo que determinava a lei, a morte para o referido casal. Então, pelo zelo de Pinhas, então ele assumiu o cargo de Kohen Gadol, ok? Então, a família de Pinhas estava destinada a manter o sumo sacerdócio como recompensa pelo seu justo zelo neste dia. Aquele privilégio foi revogado, porém, e dado aos descendentes de Itamar, o filho mais novo de Aharon, como resultado de 2 erros graves que Pinhas cometeu durante o reinado de Josafá, né? 988 a 982 antes da Era Comum. O primeiro Kohen Gadol conhecido da família de Itamar foi o sacerdote, o Kohen Gadol Eli, que atuou no tabernáculo ao final de seu tempo em Shiló, né, que faz menção à questão de Mashiach, né, até que Mashiach se revele em Shiló, ok? E dessa forma, então, após a destruição em Shiló, o tabernáculo foi reconstruído em Nob durante 13 anos e Gilbeon durante 44 anos, né? Conforme consta em Zacarias, né? No Talmud Zacarias 118b. E, por fim, substituído pelo templo do rei Salomão em 832 antes da Era Comum. E o primeiro Kohen Gadol, né, a servir no templo foi Zadok, um descendente de Pinhas. O sumo sacerdote permaneceu o sacerdócio, né, permaneceu em sua família até a construção do segundo templo, né? Então houve a destruição do primeiro templo e logo em seguida a destruição o início da construção do segundo templo. Os sumos sacerdotes, durante o segundo templo, eles foram considerados uma rosa entre os espinhos. Quer dizer, muitas coisas dramáticas aconteceram e os Kohen Gadol desse período, os sumos sacerdotes, foram rosas, né, no meio aos espinheiros, né? Embora o primeiro templo tenha contado com apenas 18 sumos sacerdotes, no primeiro templo, somente 18 sumos sacerdotes. Porém, nos próximos 400 anos, teve mais de 300 Kohen Gadol, mais de 300 sumos sacerdotes. Quer dizer, o aumento é algo assustador. De 18 para mais de 300 não é brincadeira, né? E durante os 420 anos, houve mais de 300 sumos sacerdotes. Vários foram justos, e seus serviços combinados por 141 anos. Proeminentes entre eles foram Yehoshua, filho
de Jehozadak, o primeiro Kohen Gadol do segundo templo. Shimon, o justo, marcado como o último dos homens da grande assembleia. São as rosas no meio do espinheiro, ok? Quando Shimon encontrou Alexandre o Grande em seu caminho para atacar o templo, Alexandre o Grande se prostrou e prometeu tratar os judeus benignamente, explicando que antes de toda a batalha, ele tinha uma visão de Shimon, liderando suas tropas para a vitória. Os inimigos do povo judeu eram lembram? Os saduceus, os samaritanos. Eram os samaritanos, os inimigos do povo judeu. O outro Kohen Gadol foi Ishmael ben Papi, cuja morte foi dita ter terminado com o esplendor do sumo sacerdócio. Foi uma rosa tão esplêndida, uma rosa de Sharon tão esplêndida no meio dos pinheiros, que com a sua morte, a morte de Ishmael ben Papi, né, foi considerado que ali encerrou o esplendor, né, do Kohen Gadol, o esplendor do sumo sacerdócio. Yohanan, que liderou o povo judeu fielmente durante 8 anos e subsequentemente se tornou um saduceu, a história de Yohanan inspirou o famoso adágio: não tenha certeza de si mesmo até o dia em que você morrer. Não tenha certeza de si mesmo até o dia em que você morrer. A ascensão de Antíocos IV Epifanes ao trono Seleucida, no ano 175 antes da Era Comum, marcou o início do fim do verdadeiro sumo sacerdócio. Onias III, descendente de Zadok, atuava como Kohen Gadol na época, uma vítima de falsas acusações. Onias foi deposto e substituído pelo seu irmão helenizado, quer dizer, que abandonou as suas raízes originais. Jason, que prometeu a Antíocos pagamentos de impostos mais altos dos judeus e uma secularização do serviço judaico mais sagrado, Yom Kippur. Os serviços mais sagrados, entre eles Yom Kippur, Jason, ele prometeu que ele faria com que isso fosse feito de forma secular, dentro de padrões que não eram judaicos, ok? Pouco anos depois, Menaulos, um não Kohen da tribo de Benjamim, Kohanim somente da tribo de Levi, os verdadeiros sacerdotes é da tribo de Levi. E agora temos aqui da tribo de Benjamim, Menaulos, que era um não Kohen, um não sacerdote, prometeu a Antíocos uma grande soma de dinheiro pela posição de Kohen Gadol. Aí ele comprou a posição de Kohen Gadol. E dessa forma, então, o seu desejo foi concedido com a ajuda do exército Seleucidas, né? Corrupção, vamos embora, vamos em frente. Dinheiro, corrupção, estão sempre ligados quando não está conectado com o Tzedaká. Quando as pessoas visualizam, né, a corrupção, ela não tem o espírito da Tzedaká, de atos de bondade, atos de amor, atos de justiça, atos de doação, ofertas, dízimos para causas nobres. Elas sempre estão conectadas com causas de corrupção. Então, desta forma, o dinheiro imperava e quem dava mais comprava a posição de Kohen Gadol. Assim começou a prática de comprar o sumo sacerdócio do governo que estava ali mandando. Obviamente, sempre tem algumas exceções, que era o caso do Hasmoneana, né, a soberania hasmoniana, na época dos Macabeus, que não aceitaram a soberania romana, né, a soberania helenistas, e dessa forma eles se rebelaram e houve uma guerra ali que culminou com a festividade de Hanukkah, né? Isso explica o número extremamente alto de Kohen Gadol. Durante esse período, cerca de 285
em 279 anos, pois a maioria morria quando entrava no Santo dos Santos. Em Yom Kippur, a maioria acabava morrendo lá. Por quê? Porque estavam totalmente impuros. E morria mesmo. Ok? E então, muitos daqueles sumos sacerdotes ignoravam as exigências de seus cargos, e alguns eram os saduceus que zombavam da prática religiosa aceita até então. Segundo a Mishnah, exigia que os sábios perguntassem ao Kohen Gadol se ele já havia aprendido como realizar o serviço de Yom Kippur. Ou seja, o candidato a Kohen Gadol passava por um exame, por uma sabatina. Entendeu? Outra Mishnah diz que o voto do Kohen Gadol de que ele realizaria adequadamente a cerimônia do incenso. Então, a outra coisa era feita através de voto, certo? Votava-se no Kohen Gadol. Os saduceus eram da opinião de que o ritual tinha sido mal interpretado pelos rabinos e havia certo risco de que o Kohen Gadol fosse seguir o método dos saduceus. Então, a posição mais proeminente no povo judeu, sumo sacerdote, Kohen Gadol, ficou na verdadeira corda bamba, né? Corrupção, querendo mudar aquilo que Deus tinha determinado. Então estava realmente uma catástrofe a posição do sumo sacerdócio. O último Kohen Gadol do segundo templo foi Pinhas ben Shemuel, de Ravita, no ano 68 até o ano 70 da nossa era comum, que foi colocado no cargo pelos zelotes durante o cerco romano a Jerusalém. Em vez de olhar para as prestigiosas famílias sacerdotais por um sucessor valioso, os zelotes escolheram Pinhas por sorteio de dados. Vamos escolher o Kohen Gadol. E eles jogaram dados, lançaram sorte em dados, algo que foi considerado desrespeitoso, profano, pelo sagrado ofício deliberado. Então os zelotes pretendiam enfraquecer a autoridade do Kohen Gadol para que eles pudessem manter o poder, eles mandassem, né, os zelotes. Alguns dizem que Pinhas era um pobre cortador de pedras que precisava de ajuda financeira de seus colegas sacerdotes, enquanto outros declararam que ele era realmente independente e rico. A destruição do segundo templo trouxe um final abrupto para o cargo de Kohen Gadol. Amanhã vamos continuar falando sobre o papel do sumo sacerdote, a ocupação mais sagrada dentro desse aspecto aqui, ok? Então, amados, né, iniciando a nossa paraxá da semana, ensinar e brilhar. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala para não fugirmos à nossa responsabilidade. Ou seja, algo tão sagrado, ensinar e brilhar. É como se você ocupasse a posição do Kohen Gadol, tendo a responsabilidade sobre o povo, para ensinar e fazer o povo brilhar, para que você possa brilhar junto com o povo. Você não pode brilhar sozinho. Você não tem como brilhar sozinho. Você precisa fazer o povo brilhar. Você precisa fazer o próximo crescer e brilhar. É assim que nós mantemos a chama viva da nossa vida. Por isso que nós não podemos brilhar sozinho. Porque se você se isola, isso significa que você está num lugar fechado. E à medida que a chama está acesa, ela vai extinguindo o oxigênio do ambiente. E vai chegar um ponto que vai faltar oxigênio e a sua alma, aliás, a sua chama vai apagar. Porque não tem como mantê-la acesa sem oxigênio. O oxigênio é o ensinar para fazer brilhar o próximo. O nosso oxigênio é esse. Sem esse oxigênio, a sua chama vai apagar mais cedo do que você imagina. Então, por isso, não deixe a sua chama apagar. Ensine e brilhe. Porque nós precisamos transformar este mundo, ombro a ombro,
com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, para que juntos possamos trazer Mashiach o mais rápido possível. Que Mashiach venha a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo. Amém. Amém. Pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta com a nova Parashá. Ensinar e brilhar é uma função preciosa aos olhos de Deus. Seja precioso aos olhos de Deus. Shalom, shalom. Até amanhã.